Bom dia, turma. Continuando o nosso capítulo do Segundo Reinado, estamos na página 338. Vamos hoje falar sobre a Guerra do Paraguai. Primeiro a gente tem que conhecer o mapa, né? Onde está situado o Paraguai? O Paraguai está situado aqui nessa parte rosa. Reparem que eu destaquei os países que estão em volta do Paraguai. O Paraguai, ele não tem fronteira para o mar. Aqui em cima está a Bolívia, Paraguai, o amarelo é a Argentina, o lilás é o Uruguai e o azul é o Brasil. Então, o Paraguai, ele está no meio aí de todos esses países e ele não é banhado pelo mar. Então, nós estamos no século XIX, né? O nosso período histórico é o século XIX, e nesse período, tudo que era transportado, as viagens, tudo era feito pelo mar. Então, o único caminho para o Paraguai conseguir chegar no Oceano Atlântico, para chegar no mar, né, era pela Bacia do Prata, quer dizer, pelas águas que banhavam aqui os outros países. Ele tinha que passar por esses rios que pertencia ao território de outros países para poder chegar aqui ao Oceano Atlântico. Isso é fundamental para poder a gente entender a Guerra do Paraguai, né? Então, o mapa é a Bacia do Rio do Prata. Bacia são vários rios que vai desaguar num lugar só, né? Então, essa é a Bacia do Rio do Prata. Essa região era muito importante, né? Esse rio era muito importante porque era um rio navegável que passava aí os produtos da Argentina, do Uruguai, e o Brasil também tem uma parcela aí dessa bacia no seu território, né? Então, é muito importante a gente saber sobre esse momento dessa América do Sul, né? Entre esses países, e que o Paraguai não é banhado pelo mar. Então, a região da Bacia do Rio do Prata era uma região muito estratégica, pois representava um importante local de navegação para diversos países. Então, se é um território estratégico, é um local importante para navegação, vai haver a disputa pelo controle da região, né? Portanto, acabou provocando conflitos e desentendimentos entre esses países, infelizmente, né? Então, durante esse primeiro reinado, a gente aprendeu que houve uma guerra nessa região onde o Uruguai conseguiu aí ganhar a guerra do Brasil e ficar independente, né? Então, essa região da província Cisplatina pertencia ao Brasil, só que o Uruguai ganhou a guerra e virou um país, né? Então, é o que está acontecendo, é o que está falando aqui, né? E aí, dentro do Uruguai, existem aí dois partidos, ou dois grupos, né? São os colorados, comerciantes que defendiam o liberalismo e eram a favor da atividade comercial aí na região da Bacia do Prata. O outro eram os blancos, grandes proprietários de terra, de caráter conservador, que eram contrários à livre navegação da Bacia do Prata. A livre navegação da Bacia do Prata, isso quer dizer comércio. Então, esses proprietários de terra não aceitavam isso. Os colorados, que eram comerciantes, queriam isso, né? Enquanto há uma disputa interna no Uruguai, no Paraguai consolidava aí sua independência também, buscando um crescimento econômico. A gente aprendeu que cada território ficou independente em momentos diferentes, né? Então, a livre navegação pela Bacia do Prata era fundamental para o Paraguai, né? Já que essa era a sua única saída para o mar e, portanto, para o comércio internacional. O Paraguai queria essa dominação aqui porque era o único jeito de chegar no oceano e exportar os seus produtos, né? Então, naquele período,
naquela época, o Brasil também não está de fora dessa disputa aqui, ó. Dom Pedro II tentava garantir a hegemonia do Brasil como potência nessa região da Bacia do Prata, porque era fundamental, né, para o comércio do Brasil e também para os estados que ali se formavam, né? Então, essa região é uma região de interesse de todos os países que estão ali em volta, né? E aí, ó, visando seus interesses na região, Argentina e Brasil aí realizaram algumas intervenções no Uruguai, porque o Uruguai estava com essa indecisão de um partido ou outro, não sabia se aceitava ou não essa liberdade aqui para passar aqui na bacia do Rio do Prata, né? Então, o Brasil e a Argentina realizou alguma intervenção no Uruguai apoiando o grupo dos colorados. Por quê? Porque os colorados, relembrando, defendiam o liberalismo e era a favor da atividade comercial na bacia do Rio do Prata. Então, o governo paraguaio não via essa ação com bons olhos, porque sentiu-se ameaçado pelo seu expansionismo da Argentina e o expansionismo brasileiro na região. O Paraguai queria dominação total para poder navegar livremente nesta região. Na página 339, a gente tem o confronto, né? Essa tensão que começou a surgir ali, né, nesses países sul-americanos, desembocou em um conflito armado. Esse conflito armado durou 6 anos, de 1864 a 1870. Então, de um lado, a gente tem o Paraguai. O Paraguai tem um presidente chamado Francisco Solano Lopes. Solano Lopes mobilizou-se aí contra as intervenções brasileiras e argentinas na região, né? Com o objetivo de quê? De manter sua navegação no Rio do Prata. Por isso que é importante conhecer o mapa, é importante saber que o Paraguai não tem saída para o mar, precisa passar no território de outros países, né? E Solano Lopes queria que o Paraguai tivesse o domínio dessa região para poder ser navegável para os seus produtos, né? Então, de um lado a gente tem o Paraguai. Do outro lado da aliança, dessa guerra, a gente tem Argentina, Brasil e Uruguai. Então, a gente tem uma tríplice aliança. Então, são 3 países contra 1. Voltando ao mapa, aqui a gente entende melhor. Paraguai é o rosa e a gente tem 3 países, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, né? Então, há uma tríplice aliança. Não é que eles queiram fechar o Paraguai, eles não querem que o Paraguai domine essa região da saída para o mar. E isso vai fazer com que esses 3 países se unam para o Paraguai não invadir, não dominar os seus próprios territórios. Aqui a gente tem uma pintura, né, da Batalha Naval de Riachuelo. Essa batalha ocorreu aí um ano depois da declaração de guerra, em 1865, é considerada uma das principais batalhas da Guerra do Paraguai, né? Então, o conflito teve início quando o Paraguai apreendeu um navio brasileiro, em novembro de 64. O navio estava lá na Bacia do Prata e o Paraguai apreende esse navio, né? E aí é o fato que levou aí ao rompimento das relações entre os países e promoveu aí a mobilização das tropas contra o Paraguai. A partir de então, muitas batalhas foram travadas, né? A princípio, o Paraguai se destacou principalmente por causa do seu bom preparo do exército, já que aqui no Brasil o exército não era assim tão aperfeiçoado, né? Mas o que ajudou a Tríplice Aliança, isso é muito importante, né? Aqui não foi apenas uma guerra de disputas territoriais. Olha só, contudo, como recebia auxílio financeiro dos ingleses, o que a Inglaterra tem a ver com essa guerra, né? Aí a Tríplice Aliança foi conseguindo vencer cada vez mais batalhas. A Inglaterra tinha interesse em acabar com o Paraguai porque o Paraguai estava se tornando industrializado. Era por isso que ele queria chegar ao mar, porque ele queria exportar os seus produtos. Mas para a Inglaterra, que era aí a dona de todo o mercado consumidor da América Latina, não era vantajoso para ela ter um concorrente na região. Então, acabar com o Paraguai era interessante para a Inglaterra.
fazer com que esses países que estão ali em volta não aceitassem a dominação do Paraguai na região. Porque se o Paraguai fosse um país que tivesse acesso ao mar, provavelmente o Paraguai poderia se desenvolver tanto quanto a Inglaterra. No Paraguai não havia analfabetos, o Paraguai tinha indústria de ferro, tinha trens, né? Era ligado por trens de uma ponta a outra. O Paraguai estava aí com um exército preparado, o Paraguai tinha um bom desenvolvimento industrial. Então era um concorrente aí para a Inglaterra. A Inglaterra não queria perder o seu mercado. Imagine se Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, Venezuela, todos os países começassem a comprar com o Paraguai. Então, ia prejudicar aí os produtos ingleses, o mercado consumidor que a Inglaterra tinha aqui na América Latina, né? Então, foi interessante para a Inglaterra financiar essa guerra, para acabar aí um pouco com o domínio do Paraguai na região. Mas o final dessa história foi pior do que a gente pensava, né? Olha o que aconteceu aqui 6 anos depois, né? Em março de 1870, o presidente Solano Lopes, aquele presidente lá que iniciou a guerra, que queria a dominação da Bacia do Prata todo, né? Ele foi capturado e executado. E o exército do Paraguai acabou derrotado. Então a guerra foi bastante prejudicial para o Paraguai, né? Que perdeu parte do seu território. O território do Paraguai foi uma parte dada à Argentina, outra parte dada ao Brasil, e ficou um pedaço bem pequeno como país Paraguai, né? Além de sofrer milhares de baixas nas frentes de batalha. O que quer dizer isso? Além de muitos homens morrerem. Segundo alguns livros de história, dizem que 70% da população masculina do Paraguai morreu na guerra, né? Então, o Paraguai ficou completamente destruído. Desde então, o Paraguai não conseguiu mais se reerguer como um país desenvolvido que era antes da guerra. Então, a Inglaterra gostou muito do resultado, pois conseguiu aí destruir o Paraguai, que estava chegando ao nível industrial dela. Então foi bom para a Inglaterra. Agora, e a Tríplice Aliança? O que a Tríplice Aliança ganhou com isso, né? Vamos ver aqui para o Brasil, né? O Brasil também saiu da guerra com muitos prejuízos. Mas como assim, né? Se ele venceu a guerra, mas a gente tem aqui mortes nos confrontos militares, os custos das empreitadas aumentaram nossa dívida com a Inglaterra. Então o Brasil sai endividado, apesar da vitória. O Uruguai sai endividado e a Argentina também, né? Por que isso? Porque foram necessários alguns empréstimos para a manutenção das forças brasileiras no conflito, né? Apesar disso, o Brasil tem aí esse passo negativo, né? Apesar disso, uma das principais consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil foi a configuração de um exército mais resistente e preparado. Agora, antes o Brasil não tinha um exército tão organizado, agora sim. E esse exército, ele está tão organizado que a partir de 1870, que é o fim da guerra, ele vai começar a caminhar para implementar uma república no Brasil. Nós estamos aí no fim do Segundo Reinado e a Guerra do Paraguai foi fundamental para essa organização do exército e levar o Brasil aí à república, lá em 1889, né? Então, o exército aí está bem organizado e conduzir as tropas brasileiras saírem ao fim da guerra mais fortalecidas. Então, qual a parte negativa para o Brasil? O aumento da dívida com a Inglaterra. Qual a parte positiva? A estruturação do exército brasileiro. Vamos para a próxima página. Na próxima página, a gente tem aí a participação das mulheres na guerra. Não era comum as mulheres irem para a guerra, né? Mas na Guerra do Paraguai, muitas mulheres tiveram aí uma atuação direta no conflito, mas não no campo de batalha, estava auxiliando as tropas brasileiras aí, né? Como assim? Acompanhando seus esposos ou filhos nas viagens e fornecendo suporte. Trabalhavam costurando uniformes, bandeiras,
ajudando a preparar, no preparo e no fornecimento de alimentos, além de atuarem no auxílio aos feridos, na função de enfermeira, em hospitais ou em barracas improvisadas junto aos campos de batalha. Então, as mulheres aí foram muito importantes aí a sua participação na Guerra do Paraguai, né? Mas também existiam mulheres que participavam ativamente de conflitos nas batalhas. E aí a gente tem algumas delas, né? Que é a Luvita Alves Feitosa, ela ingressou aí na guerra como voluntárias. Ela era uma voluntária e tinha apenas 18 anos. Olha a coragem, né, dela. E a outra era Maria Curupaiti. O nome dela não é esse, né? Maria Francisca da Conceição. Ela lutou aí ao lado do seu esposo. Depois que ele morreu, ela continuou envolvida nos conflitos ativamente. Muitas vezes também lutou disfarçada de homem. Olha só a coragem dessas mulheres, né? Mas esse conflito, ele tem muitos altos e baixos, né? Muitos estudiosos já estudaram sobre esse conflito. Para vocês terem uma ideia, no Paraguai, essa guerra se chama Guerra do Brasil, né? Porque lá é o Paraguai, aqui se chama Guerra do Paraguai. Então aqui nessa página a gente tem os diferentes pontos de vista aí sobre o conflito, né? A versão tradicional, quer dizer, a versão que sempre foi falada desde o início do conflito, né? Que na verdade esse conflito resultou aí da megalomania dos planos expansionistas de Solano Lopes. Diz aí então, né, essa versão tradicional, que a guerra foi por causa da expansão comercial de Solano Lopes, que queria aí a dominação do território da Bacia do Prata para passar com seus produtos, né? E aí isso é o que se pensava, o que se pensa aí numa versão tradicional, né? E aí encara com esse abuso dele, né, de tentar passar por territórios que não pertencem ao seu, a força, vamos dizer assim, né? Aí ele encara a capacidade militar brasileira, os feitos históricos que aconteceu aí durante a guerra. Após 1960, existe uma outra versão, né? Que o conflito teria sido organizado, teria sido ideia aí do imperialismo inglês, visto que o Paraguai era uma ameaça ao comércio inglês aqui na América do Sul, né? Porque o Paraguai era um país de pequenos proprietários que optava pelo desenvolvimento autônomo, livrando-se da dependência externa. Então, isso não era interessante para o comércio inglês na região. E aí, Brasil e Argentina teriam sido manipulados pela Inglaterra para destruir uma pequena nação cujo caminho aí não lhe convia, cujo caminho aí estava desagradando a Inglaterra. Então, uma versão diz que a guerra aconteceu por causa do autoritarismo de Solano Lopes, que queria atravessar à força aí a bacia do Rio do Prata. Outra versão, né, da década de 1960 diz que isso tudo foi organizado, foi pensado pela Inglaterra, que queria destruir o Paraguai. E atualmente, né? Atualmente, a versão aí concentra sua atenção nas relações entre os países envolvidos no conflito, quer dizer, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Tem a vantagem de procurar entender cada um desses países a partir da sua fisionomia própria, sem negar a grande influência do capitalismo inglês na região, claro. Então, na versão mais atual, que era entender o motivo de cada um ter entrado na guerra, né? Chama atenção, assim, para o processo de formação dos Estados Nacionais da América Latina e da luta entre eles para assumir uma posição dominante no continente. Então, eles estavam lutando aí para dominar, para assumir uma posição dominante no continente, e cada um com seus motivos. Mas é claro, como diz aqui, né, a questão do capital inglês está aí também em seus interesses na região. Então, essas são as três versões para esse conflito, que é um conflito muito polêmico, que é a maior guerra que o Brasil já enfrentou, né?
em sua história. A guerra e a identidade nacional, né? Durante o século XIX, aí, né, que é o século que estamos falando aí sobre a guerra, né, o Estado brasileiro investiu na formação de uma identidade que pudesse ser aceita e valorizada pela população do país. Essa identidade nacional, ela sempre foi trabalhada desde a independência, mas como a gente tem aí um país muito grande territorialmente falando, né, isso nem sempre foi fácil de acontecer, né? Então, o governo pretendia aí transmitir os valores cívicos que garantissem a união dos habitantes do território nacional e a manutenção dessa união, né? Então, a identidade de uma nação está em constante construção e reelaboração. Por isso que eu estou falando que foi desde a independência. Estamos aí no final do segundo reinado, né? Em um país de grande território como o Brasil, que possui uma população diversa e miscigenada, além de um enorme número de manifestações culturais regionais, não seria possível criar um sentimento nacionalista sem a ação do Estado, né? Dessa maneira, uma das principais medidas do governo brasileiro foi criar um órgão, um Instituto de Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Esse órgão, com forte atuação por todo o segundo reinado, existindo até os dias de hoje, promoveu diversas obras que ressaltavam valores relacionados à centralização política do país e à exaltação aí de heróis nacionais, né? Então, a Guerra do Paraguai foi um episódio da história do Brasil utilizado pelo Estado para ressaltar a identidade nacional. Vamos ver aqui o que diz o texto, né? Então, talvez, pela primeira vez, o sentido positivo de pátria tenha começado a se desenvolver, em especial no início da guerra, com os batalhões de voluntários e as primeiras vitórias. Então, um país que está lutando e começa a ter vitórias, a população e o seu exército começa aí a querer lutar mais pela pátria, né? Pelo seu país. Então, isso é muito importante para esse sentimento de nacionalidade, né? Então, a gente tem a bandeira que começou a ser hasteada de modo sistemático, quer dizer, em várias ocasiões, né? O imperador virou aí um líder da nação, empenhado em conseguir apoio dos dois partidos. E surgiram aí, nesse momento, os heróis nacionais. Esses heróis nacionais são aí esses generais que lutaram na guerra. Duque de Caxias, Osório, Barroso. Além disso, artistas, né? Pedro Américo e Vitor Meireles. Nós temos aqui embaixo uma tela de óleo de Pedro Américo. É uma das batalhas da Guerra do Paraguai. Pedro Américo também, nesta época, desenhou aí, pintou o quadro Independência ou Morte, aquele quadro que Dom Pedro está lá, de gala, com seus exércitos, gritando Independência ou Morte, né? Nesse momento que foi pintado, não foi pintado lá na época da independência, por Pedro Américo também, né? Então, esse momento aqui é um momento de exaltação da nação, aonde a população brasileira começa a ter aí um sentimento nacional, lutando para a vitória do país, hasteando bandeira, tem um exército agora estruturado, então o Brasil começa a ser uma verdadeira nação, né? E a partir daí a gente caminha para a República, já que é o exército agora estruturado pós-Guerra do Paraguai que vai tomar essa iniciativa aí. Então é isso, até a próxima aula. Vamos para a próxima página aí para fazer essas atividades.